Boa tarde, estudante, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, professor, estudante, familiares. Hoje vamos dar início a mais uma aula de biologia, né, com a professora Dani. Eu sou a Simone, estarei com vocês no chat para captar todas as interações de vocês. Participe bastante na sala de hoje, tá? Seja bem-vindo. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Alunos, professores estão acompanhando, os familiares também. E a gente continua falando da questão genética, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o cruzamento teste e também sobre algumas heranças aí. E a gente vai começar com aquelas orientações básicas que a gente sempre comenta com vocês, né? Então, é importante pegar o material, pegar o caderno, anotar o componente da aula, né? Fazer as anotações que acharem mais relevantes, tá? Ter a apostila do aluno com vocês, né? O caderno do aluno com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades, tá? Então, as habilidades dessa aula é o quê? Elaborar e testar hipóteses sobre a composição genética de indivíduos e sobre herança, aplicando as ideias de Mendel. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar, mecanismos de variabilidade genética, né? Então, a gente vai falar aí de cruzamento-teste, teoria cromossômica da herança, características hereditárias humanas, tá? E aí, para a gente começar, vamos lá para uma interação. A gente tem aí duas ervilhas, né? Duas vagens aí com ervilhas amarelas e ervilhas verdes, tá? Então, continuamos aí na saga do experimento de Mendel. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o genótipo da ervilha amarela e qual que é o genótipo da ervilha verde? Então, 2 minutinhos aí para vocês e a gente já se fala. Professora, bastante interação aqui no chat. Nós temos aqui, a grande maioria colocou Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Então, acredito que na sequência, o amarelo é Vzão, Vzão, e o verde, Vzinho, Vzinho, né? E aqui o Vitor colocou assim, o Vitor e o Arthur colocou assim, Vzão, Vzinho, que é o primeiro, o amarelo. Estou lendo na sequência, tá, professora? Ele não identificou. E Vzinho, Vzinho, verde, tá correto? Então, vamos lá, gente. Todo mundo acertou o Vzinho, Vzinho aí, né? E aí, só para a gente relembrar, então, o que é o genótipo e o fenótipo, né? Então, o fenótipo é o que a gente está vendo aí a cor. Então, o amarelo
tá? E a manifestação da cor amarela e da cor verde. E o genótipo está relacionado, né, com um alelo ali que vai possibilitar a manifestação desse fenótipo. Tá? Então, se a gente pensar, a cor amarela é dominante. Né? Então, mesmo para quem colocou vezão, vezão, ou azão, azão, tanto faz, tá? Nesse sentido. O que a gente precisa pensar é que aí a gente tem a representação de um caráter dominante, cor amarela, e um caráter recessivo, cor verde. Então, o recessivo, a galera toda acertou aqui, pelo que eu vi também, todo mundo colocando vezinho, vezinho, né? Ou azinho, azinho. Só que aí tem a grande sacada. Esse cara amarelo, a servilha amarela, a gente não sabe se ela é homozigoto ou se ela é heterozigoto. Tá? Então, ela manifestou a cor amarela, mas visualmente a gente não consegue saber se ela é homo ou heterozigoto. Então, quem respondeu aí que pode ser azão, azão ou azão, azinho, né, sendo homozigoto ou heterozigoto, e o último recessivo ali acertou. Tá? Então, a ideia aqui é a gente pensar como que eu faço, né, para saber se o indivíduo ele é homozigoto ou heterozigoto para um caráter dominante. E aí, a gente vai ver isso através do que a gente chama de cruzamento teste, tá? Só que antes, vamos relembrar aí como que acontece essa determinação do genótipo, tá? Então, no próximo slide, a gente vai observar aqui o processo de divisão celular, a meiose, tá? Então, a gente viu aí em um outro momento a mitose, agora a gente vai falar um pouquinho da meiose. Então, a gente tem ali os cromossomos homólogos, tá? Existe aquela fase da duplicação do material genético, né? Então, a gente vai ter os cromossomos homólogos ali duplicados. Na meiose 1, que é a primeira fase da meiose, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, tá? Então, a gente vai ter a separação aí do cromossomo. Nesse caso, a gente está trabalhando ali com o alelo dominante azão e o recessivo azinho, tá? Então, a separação dos cromossomos homólogos, a gente vai ter ali uma célula com o cromossomo dominante, né, com o alelo carregando o alelo dominante, e na outra o alelo recessivo. Na segunda meiose, a gente tem a separação das cromátides irmãs, tá? Tá ali em vermelhinho, mas erro de digitação, tá, gente? Era para tá tudo, enfim, com a cor preta mesmo. E aí a gente tem ali, ó, duas células com o alelo azão e duas células com alelo azinho, tá? Então, são as possibilidades ali que o indivíduo tem quando essa célula for lá, né? O indivíduo, então, vai liberar ali o seu espermatozoide ou a mulher, no caso, o óvulo, e aí vai liberar essas gametas, tá? Então, são gametas diferentes, o que vai possibilitar a variabilidade genética, tá? Então, aí como que a gente faz para saber se esse indivíduo, né, ele é homozigoto ou heterozigoto para o caráter dominante? Então, a gente faz o que a gente chama de cruzamento teste, tá? Então, voltando lá à ideia de Mendel, então a gente vai usar esse quadrinho aí de Pinet. E aí, então, o cruzamento teste é isso que eu falei, ele é realizado para determinar o genótipo quando você tem, né, você tem ali o fenótipo dominante, você sabe qual que é, mas você não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto, tá? Então, nesse caso ali, a amarela, ervilha amarela, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho, né? Então, a gente tem certeza que o recessivo é azinho, azinho. Então, a gente faz o cruzamento entre essas ervilhas, né? Nesse caso, entre essas plantas. Claro que não é rapidamente assim, porque tem todo o processo aí que a gente precisa esperar, né, para essas ervilhas surgirem. Mas o que a gente tem ali, né, nesses dois quadros é representando. Então, a gente faz ali o teste para saber se resultar todo mundo, né, 100% ali da geração filial, ela for amarela, então a gente sabe que esse indivíduo ele é homozigoto para o caráter dominante. Agora, se a gente tiver indivíduos, né, que vão ali manifestar o fenótipo da cor verde, a gente tem um indivíduo heterozigoto, tá? Então, para isso que serve o cruzamento teste. Então, quando a gente conhece o caráter dominante, mas a gente quer saber se esse indivíduo ele aí é homozigoto ou heterozigoto para aquele caráter, ok?
E a gente vai falar da teoria cromossômica da herança. Quando a gente fala em teoria cromossômica da herança, a gente está falando aí, né, desde a época de Mendel ali, todas essas, né, um apanhado ali de todos os estudos que foram feitos ao longo do tempo, tá? Isso chegando na mesma conclusão. Então, de que os cromossomos eles contêm um material genético, né? Então, cada cromossomo ele vai manter a sua individualidade durante a divisão celular, quando vai formar suas gametas. As células eucarióticas diploides, né, contém ali o cromossomo em pares homólogos, ou seja, você herda um da sua mãe e o outro do seu pai. Tá? As gametas contêm somente um conjunto de cromossomos. Tá? Então, só tem... quando a sua gameta vai ter lá, no nosso caso, né, os 22 pares de autossomo e um par sexual. E um par não, né, e um sexual. Então, totalizando 23. Então, metade aí do conjunto cromossômico. Entendeu? Metade não. Um conjunto cromossômico só. Tá? E na formação das gametas, os cromossomos eles vão se segregar de forma independente. Então, a gente já viu que um caráter pode ser manifestado e ele não vai interferir na manifestação de um outro caráter. Ok? Então, seguindo isso, a gente pode relembrar aí em relação ao que eu acabei de falar dos cromossomos. Né? Então, a gente tem 2 conjuntos cromossômicos. Um que a gente recebe do pai e um que a gente recebe da mãe. No caso da espécie humana, a gente vai ter aí 46 cromossomos, tá? Sendo 44 deles, né, 22 pares aí de autossomos e um par sexual, tá? Então, se você é um indivíduo homem, então sexo masculino, ali você vai ter XY e mulher XX, ok? Então, a gente chama esses cromossomos sexuais aí de alossomos também. Tá? Então, aqui tem um cariótipo humano, só para a gente relembrar essa questão, né, da quantidade de cromossomos e lembrar que a gente tem um cromossomo aí, né, que está ligado, um par de cromossomo ligado à sexualidade, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho das características hereditárias humanas, tá? Então, as características hereditárias, elas são aquelas transmitidas de uma geração para outra. E a gente tem alguns padrões. Os padrões de herança autossômica, tá? Que estão relacionados àqueles 22 cromossomos lá, ok? Então, os 22 pares cromossômicos. E esse padrão de herança autossômica ela pode ser dominante ou recessiva, ok? E a gente vai ter um padrão de herança sexual, tá? Que vai estar ou ligada ao sexo, que aí a gente está falando do X, tá? Limitada pelo sexo, que aí a gente está falando do cromossomo Y, e influenciada pelo sexo, que tem, né, que está ali relacionada aos cromossomos autossômicos, porém, o sexo vai influenciar, então, vai se manifestar de forma diferente em homens e mulheres, ok? Então, a gente pode começar aí falando da herança autossômica dominante. E aí, a gente tem um exemplo aí. Quando a gente fala em herança autossômica dominante, a gente está falando que o fenótipo expresso em homozigose ou em heterozigose, tá? Ele tem um caráter dominante. Então, ele vai se manifestar aí sendo azão ou azão-azinho, ok? E aí, nesse caso, os indivíduos que não apresentam a anomalia, eles serão os recessivos. Tá? Então, indivíduos que não apresentam essa anomalia são os recessivos. Ok? Então, nem sempre quando a gente fala em uma doença ou um problema genético, ele está relacionado só à recessividade. Tá? Em algumas situações, ele tem um caráter dominante. Aqui, nesse caso, a gente vai falar da polidactilia, que é a alteração no número de dedos das mãos e dos pés. Isso pode acontecer de forma completa, né? Você ter um dedo a mais exatamente completo, ou você ter só vestígios, tá? Isso não tem nenhuma alteração fisiológica, mas acontece. E quando acontece isso, você percebe que todos os indivíduos, né, que você vai ter indivíduos em todas as gerações com essa anomalia aí. Tá? Então, carregando essa herança, manifestando essa herança. Então, a gente já pode olhar aí no heredograma, a gente tem ali o primeiro casal
a mãe tem, e aí os filhos gerados têm filho que apresenta também a anomalia, e aí, consequentemente, os netos também vão apresentar. Então, em todas as gerações, a gente vai ter esse indivíduo, ok? E aí, a gente também tem a herança autossômica recessiva, tá? Então, quando a gente fala em recessivo, vai estar ligado ali a manifestar esse indivíduo, ele não está presente em todas as gerações, ok? Então, é um fenótipo que vai ser expresso aí em homozigose recessiva, tá? Ele vai saltar gerações e os indivíduos normais eles podem ter filhos afetados. Aqui o exemplo que a gente tem é o exemplo da anemia falciforme. Tá? Então, a anemia falciforme é uma deficiência que você tem na formação das hemácias. Tá? Então, a hemácia ela não é essa forma de disco, que é a forma normal. Ela é uma forma de foice. E isso afeta no transporte, né, de oxigênio. Então, você tem uma baixa eficiência nesse transporte. O genótipo dessa herança aí, né, a gente vai ter indivíduos normais aí representados por azão. O azão porque ele caracteriza, né, esse tipo de hemácia normal, ok? E aí a gente vai ter o indivíduo que tem o traço, ele carrega um alelo que está relacionado, né, à formação aí dessa hemácia em forma de foice, porém ele não manifesta, tá? Então a gente fala que ele tem um traço falcêmico, porque ele vai só carregar aquele alelo, tá? Mas ele não vai manifestar. E aí, o indivíduo afetado ele vai ser ASS, que é justamente esse alelo ligado a esse formato de hemácia, né? Que não é o formato normal, o formato de foice, ok? E aí a gente tem heranças, né, as heranças sexuais, que são essas heranças que estão ligadas ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Tá? Então, vamos falar um pouquinho desses cromossomos antes da gente comentar sobre esse tipo de herança. Os cromossomos X e Y, eles são diferentes. Tá? Então, eles não são totalmente homólogos, eles vão ter uma pequena região homóloga. E o restante, cada um vai ter suas próprias características, vão carregar os seus próprios genes. Tá? Então, o cromossomo, eles não são totalmente homólogos. Tá? Eles vão apresentar só uma pequena região homóloga. Eles, inclusive, têm tamanhos bem diferentes. Se a gente olhar no cariótipo, a gente percebe que o cromossomo Y ele é o menorzinho de todos, ele é o menor cromossomo que a gente tem. Tá? E aí, a gente tem as heranças que estão ligadas ao cromossomo X. Se a gente observar aí na imagem, essa região em cinza, ela está mostrando para a gente justamente a região que é homóloga. Tá? Então, essa partezinha tem alguns genes que conversam entre si ali. Em contrapartida, essa parte roxinha, né, lilás, todos os genes que estão localizados ali, os alelos estão localizados ali, estão ligados à herança, estão ligados aí à herança ligada ao sexo, tá? Então, qualquer herança que tenha a ver com o cromossomo X, a gente fala que é ligada ao sexo. E essa parte em amarela do cromossomo Y é a parte exclusiva dele, tá? Então, ali tem a herança restrita ao sexo. Então, só quem tem cromossomo Y, no caso homens, vai ter, vai ter contato aí, receber essa herança aí. Então, a gente tem esses padrões de herança sexual, e são padrões diferentes. Um padrão para o cromossomo X e um padrão para o cromossomo Y. Tá? Então, se a gente voltar na imagem, a gente vai perceber que ali o indivíduo, né, masculino, o homem ele vai poder oferecer ali um gameta X, que tem o cromossomo X, e um gameta que tem o cromossomo Y, né? Já que na formação dos gametas a gente tem ali a separação dos cromossomos e a gente só vai ter um conjunto cromossômico. Tá? E no caso da mulher, a mulher ela vai fornecer aí um único tipo de gameta, ela só pode oferecer, né, fornecer ali o gameta com o cromossomo X.
tá? Então, o homem tem essas duas possibilidades e a mulher uma única possibilidade, tá? Então, vamos falar aqui sobre essa herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo, ela é essa que é determinada pelo gene localizado naquela região exclusiva do cromossomo X, tá? Então, só no cromossomo X que tem aquela região. Um exemplo que a gente pode dar é o daltonismo. O que é o daltonismo? É a incapacidade de diferenciar as cores vermelho e verde, né? Na verdade, tem umas outras formas de daltonismo, mas o que a gente vai ver agora é essa. Tá? Então, cores vermelho e verde e tons relacionados a essas cores. Tá? Então, a gente tem aí os genótipos presentes nas mulheres e os genótipos presentes nos homens. A mulher, ela vai apresentar aí genótipo desão, desão, para, né, a mulher com a visão normal. Então, tanto em homozigose dominante quanto em heterozigose, ela tem a visão normal. Agora, se ela tiver desinho, desinho, ela vai ser daltônica. O genótipo masculino, ele tem só duas opções, né, já que ele tem um único cromossomo X. Então, se ele tem o desão, ele tem a visão normal. E se ele tem desinho, ele tem aí o daltonismo, tá? Ele vai apresentar o daltonismo. E aí, agora a gente vai ter uma interação e eu quero saber de vocês. Vamos considerar aqui a seguinte situação. Então, a gente tem uma mulher com a visão normal para as cores, e ela se casou, teve um filho com um homem que também tem essa condição, tá? Condição normal, enxerga as cores normal. E eles tiveram um filho daltônico. Então, qual que é o genótipo dos indivíduos envolvidos, né? Então, qual que é o genótipo da mãe, qual que é o genótipo do pai e qual que é o genótipo do filho, tá? Então, 2 minutinhos aí para vocês.
Professora, bastante interação aqui. Uns falam que a mãe, que o genótipo da criança é XD-zão, XD-zão, né? Outros colocaram assim que o pai é XDzão, Y, a mãe é XDzão, XDzinho, e a criança colocaram como fosse menino, né? XDzinho, Y. Tá certo, professora? Então, vamos lá, gente. A gente tem que pensar nas possibilidades aí. Então, algumas respostas certas, outras meio perdidas ainda, mas a gente vai mostrar no oradograma e vai ficar mais fácil da gente entender. Então, próximo slide, por favor. Quando a gente fala, né, nesses genótipos, então vamos pensar o seguinte. O genótipo, voltando ao que a gente falou anteriormente, o genótipo em mulheres, para mulheres, né, com fenótipo normal, a gente vai ter o indivíduo que pode ser homozigoto aí dominante, né, desão, ou heterozigoto. E aí, se ela for daltônica, ela vai ter que ser desinho, né? Então, homozigoto é recessiva, tá? No caso de homens, o desão, né, o indivíduo só tem um cromossomo X e um Y. Então, ele só vai poder ter ou desão ou desinho. Se ele tiver o desão, ele é um indivíduo normal. Se ele tiver desinho, ele é um indivíduo daltônico. Se a gente observar, se o filho ele é daltônico e ele é um filho, né, não uma filha, ele vai ter que receber o cromossomo Y para ser menino. E para ser menino, ele tem que receber o cromossomo Y de quem tem esse cromossomo Y, que no caso aí, quem tem é o pai, né? Então, só homens têm cromossomo Y. Então, se a gente pensar nisso, a gente já resolve boa parte. E como ele só recebe esse cromossomo do pai, ele vai ter um Y. O cromossomo X do pai, se ele não manifesta a doença, né, a anomalia, se ele é normal, considerado normal para esse caráter, ele vai ser desão. Então, ele é XDzão e Y. Como o indivíduo, né, o filho, ele tem o daltonismo, ele só pode receber o desinho da mãe. Porque se ele recebesse o desão, ele seria um indivíduo normal. Então, essa mãe ela precisa ser heterozigota, porque ela forneceu ali um gameta, o desinho, né, o recessivo. Se ela fosse desão, esse indivíduo, o filho, ele seria um filho normal. Ele não apresentaria essa anomalia. Tá? Então, a única forma possível para esses genótipos aí seria essa. Né? Porque a mãe ela obrigatoriamente tem que fornecer ali o cromossomo que tem esse alelo recessivo, tá? Para manifestar. Por quê? É uma herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X. Então, é o cromossomo X que está comandando ali, que vai decidir, né, se aquele indivíduo ele vai apresentar anomalia ou não, ok? Então, quem respondeu aí que a mãe é desinho, né, heterozigota, e o pai é desão Y, e o filho desinho Y, respondeu correto. Então, teve boa parte que chegou a essa conclusão, né, Si? Isso mesmo, professora. Então, vamos continuar aqui falando das heranças, né? Então, agora a gente falou da herança do X, ligada ao cromossomo X, e agora a gente vai falar da herança restrita ao sexo, tá? Quando a gente fala em herança restrita ao sexo, a gente está falando em heranças que estão ligadas ali ao cromossomo Y. Se está ligada ao cromossomo Y, significa que somente homens vão manifestar, né? Então, isso só vai afetar homens, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é uma herança restrita ao sexo, tá? Então, só homens vão ter essas anomalias. Ou seja, só pode ser passada de pai para filho, tá? Então, a mãe nunca vai transmitir esse tipo de anomalia aí. Ok? Então, são os genes localizados aí nessa região que é exclusiva do cromossomo Y. Então, os pais afetados, eles terão todos os seus filhos afetados. Então, todos os filhos serão afetados,
tá? Um exemplo desse é essa hipertricose auricular, né? Nome bonito, né? Dá quase para colocar num filho, imagina. Hipertricose auricular, vem aqui. Então, ó, o que acontece? A presença de pelos no pavilhão auditivo dos homens. Então, você vai normalmente indianos manifestam muito isso. E aí, então você tem um tufo de pelo ali, ó, saindo da orelha, e isso acontece só em homens, tá? Então, aí você vai ter o genótipo. O indivíduo é X, Y normal, né? Então ali não faz diferença, não importa que X que ele carrega, né, o que alelo ali tem no X, porque não tem alelo correspondente, tá? Então, por isso que fica só X e Y no indivíduo normal. E no X e Y com asterisco é o afetado, porque está dizendo que está condicionado ali ao Y. Então, como ele não tem correspondente no X, então a gente não utiliza nenhuma letra. A gente vai usar mesmo só esse asterisco para mostrar essa diferença, ok? E aí, a gente vai falar um pouquinho da herança influenciada pelo sexo, tá? Então, quando a gente fala na herança influenciada pelo sexo, ela é uma característica, né, que está localizada, né, um caráter ali que está localizado num cromossomo autossomo, tá? Mas ela é influenciada pelo sexo do portador. Então, vai se manifestar de forma diferente entre homens e mulheres, tá? Então, existe uma influência aí em relação a isso. Então, dentre os alelos, né, um dele é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Um exemplo disso é a calvície. Então, se a gente olhar nessa tabela, a gente tem o genótipo cesão-cesão. Então, ó, homozigoto ali dominante. A mulher vai ser calva e o homem vai ser calvo. Agora, se a gente tem heterozigose, então, nas mulheres, não vai se manifestar calvície. Em contrapartida, nos homens, vai. Então, homens, tanto homozigoto dominante quanto heterozigotos, vão apresentar calvície. Em contrapartida, as mulheres, elas não vão apresentar na forma, se elas, né, tiverem ali os alelos heterozigotos, tá? Então, a gente observa isso, essa influência do sexo em relação a um gene, né, que está localizado num cromossomo autossomo, tá? Então, o X e o Y não determina exatamente esse caráter, mas existe essa influência pelo fato de ser homem ou de ser mulher, tá? Então, vai gerar existe essa diferença. Então, em mulheres, ele não vai se apresentar ali dominante, enquanto em homens vai apresentar dominância, ok? E aí, agora a gente vai falar sobre uma questão, né? Vamos resolver aí uma questão em relação a essas anomalias e discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, por favor, próximo slide. Então, eu vou ler com vocês. Vamos considerar a seguinte anomalia hereditária. Hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D. Então, numa prole de mulheres normais e de homens afetados pela anomalia hereditária mencionada, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais, tá? Então, recapitulando, pais e mães, mães normais, tá? E homens afetados por essa anomalia aí. Todas as filhas são afetadas e todos os meninos, né, os filhos, são normais. Então, é correto concluir que a anomalia em questão é, letra A, determinada por um gene dominante ligado ao sexo, ou seja, ligado ao cromossomo X. B, determinada por um gene dominante autossomo. C, determinada por um gene recessivo autossomo. D, determinada por um gene recessivo ligado ao sexo. E E, determinada por um gene do cromossomo Y, tá? Então, eu vou deixar 2 minutinhos aí para vocês,
e a gente já volta. Professora, voltando aqui do chat, eles estão interagindo bastante e eles são unânimes. É letra A, D e um Zzinho perdido no meio do caminho. Qual é a alternativa correta, professora? Então, vamos lá. A alternativa correta aí é a alternativa A, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, a gente observa aí. Vou ler de novo. Ó, numa prole de mulheres normais e homens afetados pela anomalia, todas as meninas afetadas são afetadas, né? E os meninos são normais. Então, a gente percebe que é uma doença que se manifesta em proporções diferentes, né, entre homens e mulheres. Então, aí a gente já fica ligado sabendo que ou ela vai ser uma herança que está ligada ao sexo, ou vai ser uma herança restrita ao sexo. Só que aí, como a gente tem a prole com homens normais, significa que não está ligado ao cromossomo Y, né? Então, porque o pai ele tem a anomalia. Se fosse ligado ao cromossomo Y, aí todos os filhos homens teriam e as meninas não, né? E no caso a prole foi com mulheres afetadas todas. Então, o gene afetado ele está no cromossomo X. Tá? Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, porque é uma herança ligada ao sexo, ok? Então, as aprendizagens aí de hoje, a gente entendeu como funciona um cruzamento teste, suas finalidades, relacionamos aí a teoria cromossômica da herança com os experimentos de Mendel, né, e todos os estudos que foram feitos, e compreendemos os padrões de herança aplicando aí as ideias de Mendel, tá? Então, por hoje foi isso. Queria agradecer a participação da professora Simone. E a gente se vê na próxima semana, dando continuidade aí aos nossos estudos de biologia. Obrigada, professora. Até a próxima aula. Boa tarde, gente. Até a próxima.